Oi pessoal, tudo bom? Então, nos nossos últimos encontros nós vimos um pouco sobre semelhança. A gente viu como funcionava com retas, a gente viu como funcionava com figuras e polígonos em geral. Agora a gente vai ver como funciona para triângulo. Então, primeiro a gente vai recapitular o que funcionava para polígono. Como a gente definia polígonos semelhantes? Eles eram semelhantes se os lados correspondentes eram proporcionais e se os ângulos correspondentes eles eram congruentes, eles eram iguais. Então, a princípio, a gente vai usar essa mesma regra para triângulo e vamos ver se a gente consegue concluir alguma outra coisa. Quero verificar se esses dois triângulos apresentados, o triângulo azul e o triângulo rosa, eles são semelhantes. Vou verificar primeiro os ângulos. Aí você vai falar, Priscila, eu não tenho o valor dos ângulos ali, como é que eu vou saber se eles são congruentes ou não? Na matemática, se a gente usa os mesmos símbolos, significa que a gente tem os mesmos valores. Então, quando eu olho para o ângulo A, eu tenho uma voltinha e um tracinho. Quando eu olho para o ângulo A', eu tenho uma voltinha e um tracinho. Então, eu estou dizendo que esses dois ângulos eles têm a mesma medida, o mesmo valor. É a mesma coisa com o ângulo B. Eu tenho uma voltinha, dois tracinhos. O ângulo B', a mesma coisa. Então, esses dois ângulos são congruentes. No ângulo C, tem uma voltinha, três tracinhos. Mesma coisa com o ângulo C'. Então, eu tenho ali o que eu preciso. Ângulos congruentes. Ângulo A congruente ao ângulo A', B congruente ao B', C congruente ao C'. A parte dos ângulos resolvidos. Então, a gente precisa verificar o quê? A gente precisa verificar se os lados correspondentes são proporcionais. Lembrando que lados correspondentes são os lados que estão entre os mesmos ângulos, tá? Então, vou fazer, ó, ângulo AB sobre o ângulo A'B'. Desculpa, ângulo não, né? Lado. Lado AB sobre o lado A'B'. Vou fazer a mesma coisa. BC, B', C'. AC, A' e C'. Quando eu faço essas razões, vão dar todas 7/5. Se der o mesmo valor, significa que os meus lados são proporcionais. E a razão de proporcionalidade, que como se refere a uma figura, a gente vai chamar de razão de semelhança, é 7/5. Foi isso que a gente viu na nossa última aula. Então, esses meus triângulos apresentados aqui são triângulos semelhantes, porque atenderam as duas coisas que a gente espera. Para o triângulo, a gente tem o teorema fundamental da semelhança. O que é esse teorema fundamental? Se eu tenho um triângulo, olha aqui para o meu triângulo amarelinho, lindo, maravilhoso, ABC. O que eu fiz? Eu tracei uma reta que era paralela ao lado AB, e essa reta paralela cortava o meu triângulo em dois pontos distintos. Ele corta o meu triângulo no ponto. Ele corta no ponto D e no ponto E. O ponto D, ele pertence ao segmento AC e o ponto E pertence ao segmento BC. Quando isso acontece, o teorema fundamental me garante o seguinte: quando eu pego uma linha paralela a um lado do meu triângulo, que corta em dois pontos, eu formo um triângulo que é semelhante ao primeiro triângulo. Ou seja, esse triângulozinho pequenininho de cima, ele é semelhante ao triângulo todo. Se ele é semelhante, aquelas duas coisas de semelhança acontecem: ângulos iguais e lados proporcionais. Só que nem sempre a gente tem triângulos formados um dentro do outro. Só traçando uma reta e já está resolvido, já sei que eu aplico o teorema fundamental da semelhança. Quando isso não acontece, a gente tem casos que garantem a gente que aqueles triângulos são semelhantes, sem a gente ter que verificar tudo. Da mesma maneira que aconteciam com congruência, só que com algumas coisas um pouquinho mais específicas. O que a gente vai precisar saber? Existem 3 casos de semelhança e se houver a ocorrência do que é pedido, eu tenho a garantia de que esses triângulos são semelhantes. Como assim? É o seguinte, se eu tenho 2 triângulos que já têm 2 ângulos iguais, eu tenho a certeza que esses meus 2 triângulos são semelhantes. E a gente diz que esse caso de semelhança vai ser chamado de caso ângulo-ângulo. Olha como o próprio nome diz. Se é ângulo-ângulo, eu espero que ele tenha 2 ângulos que são congruentes. Mas, Priscila, como é que eu tenho a certeza de que isso acontece? Se eu tenho 2 ângulos congruentes, o terceiro obrigatoriamente vai ter que ser. Porque a soma dos 3 tem que dar 180. E se não der, uma coisa está errada, meu triângulo nem fechou. Então, se eu tenho 2 ângulos, eu já sei que o terceiro e eu consigo garantir que o meu triângulo vai ser semelhante. O meu segundo caso de semelhança
é o seguinte, se eu tenho lado, ângulo e lado, nessa ordem, ó, eu preciso de um lado igual, um lado proporcional, um ângulo igual e outro lado proporcional, eu já tenho a garantia também de semelhança. Lado, ângulo, lado, na ordemzinha que está ali. Nosso terceiro e último caso, se os meus 3 lados são proporcionais, eu também tenho a garantia de semelhança. Mas por que é importante eu ter a garantia de semelhança? Para que a gente consiga aplicar as propriedades de semelhança que a gente viu lá no vídeo anterior. E quais são as consequências, então, Priscila, dessa semelhança de triângulos? Se eu tenho que os meus triângulos são semelhantes, ou seja, ângulos congruentes e lados proporcionais, além das propriedades que a gente tem para figuras semelhantes, a gente vai ter uma outra coisa no caso do triângulo. No triângulo, eu vou ter, se eles são semelhantes, as minhas alturas também são proporcionais, na mesma proporção K. As minhas medianas também são proporcionais, na mesma proporção K. Então, tudo vai funcionar dessa forma. Visto isso, a gente encerra o assunto de semelhança e a gente se encontra num próximo vídeo com o próximo assunto. Beijos, até mais!